Olá, senhores, uma satisfação voltar aqui para mais um vídeo. Hoje falando sobre uma variável, na verdade a variável mais importante para o crescimento e para o desenvolvimento econômico. Tudo o que as economias querem é fazer destravar essa variável, é fazer com que os empresários, os decisores, os investidores tenham um apetite pelo risco e invistam. A variável, é claro, é o investimento. E eu queria falar hoje sobre uma característica da tributação catarinense que atrapalha ou que trava os investimentos em Santa Catarina. A regra é a regra de tributação, de creditamento do ICMS sobre os investimentos, sobre os ativos imobilizados. Trouxe então, fiz uma lâmina para exemplificar um pouco o que é que acontece com esse sistema catarinense de tributação do ativo imobilizado. Supondo-se aqui nesse exemplo, uma aquisição de uma máquina para a modernização produtiva da empresa de R$1 milhão. Suponhamos também uma alíquota de ICMS de 12%, que é uma alíquota muito próxima da realidade. O que é que deveria acontecer? No sistema de créditos e débitos de ICMS, no primeiro mês, no mês da aquisição, a empresa debita 120 mil, mas ela já no mês seguinte é creditada dos 120 mil, mantendo, portanto, o recurso no caixa da empresa. O que é que acontece efetivamente em Santa Catarina? É de fato, uma semi-isenção e não uma isenção total, como no caso que eu acabei de dizer. Como é que é essa semi-isenção? O Estado devolve os 120 mil reais, desse caso, em 48 parcelas iguais, de R$ 2.500 nesse caso. Qual é o problema disso? O problema é que sempre nos valores de R$ 2.500 vão incidir uma taxa de juros, quer dizer, uma perda relacionada a esse valor com o passar do tempo. Como é que a gente calcula isso? Estou mostrado aqui nessa lâmina. Bom, vamos claramente então para a pergunta, considerando que o empresário pega um empréstimo para adquirir essa máquina, qual a perda financeira referente à diferença entre o pagamento dos juros do empréstimo e os créditos nominais de R$ 2.500 em 48 parcelas? O que é que a gente faz? Então, considerando uma taxa de juros de 20% ao ano, que é uma taxa de juros muito próxima da realidade de hoje para investimentos, a gente tem uma taxa equivalente de 1,53% ao mês. Trazendo essas 48 parcelas de R$ 2.500 a valor presente, com uma taxa de juros de 1,53% ao mês, a gente chega a um valor de R$ 84.546,84. Esses R$ 84.546,84 são o equivalente hoje aos R$ 120 mil que ele paga. Então ele paga R$ 120 mil, mas recebe 84,546,84 em termos presentes, no valor de hoje. Isso então significa uma perda financeira do empresário correspondente ao valor pago pelo ICMS hoje e a diferença desse valor presente em 48 parcelas, que é de R$ 84.546. O resultado é R$ 35.453,16 são a perda do empresário por deixar de receber à vista o crédito. Quanto é que isso representa? Na última linha tem a conta que mostra que a perda percentual do empresário nesse caso foi de 29,54% do valor total. Então notem, isso que eu chamei de uma semi-isenção. No lugar dele ter uma total isenção que dá todo o fluxo de caixa, que aumenta o fluxo de caixa total no curto prazo, a gente acaba tendo uma perda de 30% do valor real financeiro no final desse processo. Agora notemos o que é principal. Quando o empresário vai tomar a decisão de investimentos, ele olha para essa tributação ruim e que dá perda financeira para ele decide
postergar os investimentos porque ele vai demorar a receber créditos e ainda vai receber de maneira incompleta. Isso atrasa o processo de desenvolvimento da economia de Santa Catarina. Então, esse é o pior consequência dessa formato de tributação é atrapalhar as decisões de investimentos e sempre atrasar as decisões de investimento. Portanto, era isso que eu queria deixar muito claro. É urgente a necessidade de... É urgente o valor de se voltar a um formato de tributação que definitivamente, que isente totalmente os investimentos de fato, e isso é o creditamento à vista de todo o ICMS pago já no primeiro mês.